Olá, tá me ouvindo? Aí, Tá, tá me ouvindo? tô. Ah, pronto, pronto. Esse agora vai dar tempo, né? Só falta um slide. Aí, que é esse daqui da administração e da criança. Aparecer para você slide? Vias de administração. Isso, isso, Pode ser. isso. Pronto. Peguei o caderninho. E aí, quando você. Deixa eu botar você aqui para ir vendo. Pronto. Pronto, posso começar? Pode. Pronto. Então, a gente viu os dispositivos, né? Agora a gente vai falar das vias, tá? Ou seja, aonde essa medicação vai entrar no corpo do paciente, tá bom? Então, ó, Uhum. antes da gente continuar, né? Então, a importância da gente estudar, né? Se aperfeiçoar. Então, ó, o conhecimento é dinâmico, não é estático. Então, como a gente está conversando aqui, às vezes o profissional está fazendo muitas coisas erradas, não é que ele é completamente culpado, tá? Porque a, sempre está tendo atualização, certo? E aí, diferente da colega que está aqui, né, que investiu, enfim, está vindo atrás de conhecimento, muitos dos profissionais eles ficam estáticos ali, né? Se formaram 3, 4 anos atrás, vai mudando os dispositivos, vai mudando a forma de aplicar com o bisel, e a pessoa não vai se capacitando, né? E aí Sim. vai fazendo coisas ultrapassadas, e aí quem acaba sofrendo é o paciente, né? Então, recentemente, é uma coisa até que botei na aula, que é sobre crianças, uma colega nossa, ela perdeu o Corém, porque ela administrou uma medicação intramuscular num recém-nascido no dorso glúteo, no bumbum, tá certo? Uhum. E aí a criança foi à parada e a criança foi a óbito, né? Ela morreu. E aí ela foi expulsa, foi demitida, enfim. Professor, por que que isso aconteceu? Questão de conhecimento. Hoje em dia a gente não aplica mais, aqui eu vou falar sobre isso, tá? No slide, mas já para você copiar aí, já para deixar bem destacado, a gente não aplica mais intramuscular no bumbum de criança, certo? Isso é uma coisa já que já está proibido, tá? Não é nem assim que, pode fazer, não. Está proibido, tá certo? A gente vai ver ele depois dos 8 anos, quando ele já está grandinho, né? Já tem o bumbum ali, a massinha muscular já grandinha. Aí a gente vai começar. Mas recém-nascido, né? Criancinha pequena, de jeito nenhum, tá? Tá proibido. Ela não tinha esse conhecimento, administrou, e infelizmente a criança foi a óbito, né? Falta de conhecimento, né? E aí era só ela fazer o quê? Tinha a coxa, que é o vasto lateral da coxa, tem o ventroglúteo, que é aqui do lado, tá? Ou, na pior das hipóteses, o deltoide, tá certo? Mas aí no bumbum, de jeito nenhum, né? Ela não tinha esse conhecimento, infelizmente, e acabou sofrendo essa penalidade, né? Por isso é importante a gente estudar. Reduzir os riscos ao paciente, certo? Durante a administração. Então a gente já falou sobre isso, né? O paciente está sentindo dor, fica roxo, enfim, né? É falta também de técnica, né? Ali. E excluir da rotina técnicas e conhecimentos ultrapassados. Então tem muitos profissionais, quando você vai questionar ele, por que é que você está fazendo o bisel assim? Por que é que você pegou essa agulha? Você percebeu que na aula passada tudo que eu fui falando, eu falei o porquê. Olha, Melissa, agulha 40 por 12 é por causa disso. Olha, Uhum. Melissa, o bisel de lado é por causa disso, né? Olha, não pode ser mais do bumbum da criança, porque tem um nervo ciático, você pode pegar em cima. Outra coisa, o bumbum da criança, ó, é bem xuxinho, né? Uhum. Mal tem músculo lá, como é que você vai administrar? Então, tudo a gente tem que estar em argumentação. E quando você vai perguntar para o profissional, olha, por que você está aplicando em mim essa agulha rosa, que é a grossa? Aí ele não vai saber responder. Ou vai falar que ali é feito daquela forma, né? O que é pior, né? A gente não pode trabalhar dessa forma, né? Então, nós temos, ó, a via oral, tá? Que é muito comum, em que o paciente ele vai deglutir, tá? Ele não pode mastigar a medicação, então ele vai engolir, né? Ou o comprimido ou o líquido, tá? Ele é de fácil administração,
certo? Ele tem um efeito prolongado e ele é bem aceito pelos pacientes. Então, essas medicações orais são para aqueles pacientes que não estão no estado grave, em que ele vai tomar a medicação e ali depois de 15, 20, poucos minutos, ele vai ter a resposta, tá? Então, é nesses casos. Então, é o analgésico, é o anti-inflamatório, tá? Que não é caso de emergência, certo? O legal dele é que ele é de fácil utilização, né? Aqui, ó, o paciente vai deglutir o comprimido ou o líquido e ele é bem aceito, né? Pelos pacientes. Geralmente os pacientes eles não se recusam, né? Alguns cuidados que a gente vai ter aí. O paciente deve estar sentado, interessante, né? Por causa de broncoaspiração, tanto comprimido quanto xarope, quanto qualquer outro. O paciente tem que estar sentado, certo? E o que é que a gente vai analisar aí? Ó? Se tiver lesão na boca, por exemplo, xarope líquido, ele não conseguir digerir aquilo dali, né? Engolir. E no trato gastrointestinal, se ele tem, por exemplo, uma úlcera, uma gastrite, né? Que pode estar vindo a contraindicar. Professor, se não tiver a oral, aí a gente vai para as outras, né? Hoje em dia, a maioria das medicações estão vindo com mais de uma via. Então, tem ali a oral, às vezes tem a intramuscular, às vezes tem endovenosa, tá? Por exemplo, a dipirona, né? Você tem ela oral, você tem ela endovenosa, você tem ela intramuscular, tá certo? Tem várias vias aí. E aí o que é que acontece? A polêmica agorazinha, né? Posso ingerir a medicação ali em gotas, por exemplo, com suco, com água, antes da refeição, após a refeição? Aí, ó, o que é que você vai observar, Melissa? A bula ou o médico, tá? Porque vai Uhum. depender de cada caso. Tem medicação que você vai olhar na bula, vai ter assim, ó, administra essa medicação junto com suco. Você sabia disso? Não, Tem medicação que você tem que tomar com suco. Por não, exemplo, sabia não. o Aldol, que é um antipsicótico, o paciente tem ali delírio e tal, né? Uhum. Ele agride muito o estômago do paciente. Pode causar gastrite, ele é muito ácido. Aí o que é que a bula diz? Prepara o sucozinho, goiaba, manga, seja o que for, e a gotinha você coloca no suco. Vai ter o mesmo efeito e protege o estômago dele, tá? Tem outras medicações que tem que ser com água, tem outras que vai ter lá assim, ó, após a refeição, para proteger o estômago dele. Tem outras que vai ser antes da refeição. Então, ó, isso aqui é um mito que é criado às vezes na cabeça da pessoa. Não, toda medicação eu não posso almoçar, tem que ser antes. Não, depende, certo? Cada caso é um caso, certo? Então, eu vou estar atentando para a bula, né? Ou na prescrição, toda bula vai ter essa informação, tá certo? Aí nós viemos para sublingual. Então, sub, abaixo, lingual da língua. Então, abaixo da língua, tá? Só que o detalhe, aqui na oral, ele vai engolir, ele vai deglutir. Na sublingual, ele não vai deglutir, tá? A medicação vai ser absorvida, dissolvida aqui, ó, debaixo da língua dele, tá? Então, tá aqui, ó. E ele vai fazer o quê, ó? Tá aqui, coloca embaixo, e aí ele baixa a língua, e ele tem que ficar esperando ali, a saliva vai dissolver o comprimido todinho e vai entrar. Qual é o interessante aqui dessa via sublingual? É que essa via aqui, ela vai diretamente para a corrente sanguínea, tá? Ela já vai direto. Então, ó, ela deve ser usada em quê? Se você quiser copiar aí, ó, em emergências clínicas, tá certo? Então, por exemplo, pique hipertensivo, a pressão dele está muito alta, né? Ele foi ali, então, pique hipertensivo é onde você vai utilizar essa daqui. Professor, eu posso usar essa daqui de maneira recorrente, né? No dia a dia? Não, tá? É só para essas emergências mesmo. E o cuidado que você tem que ter é que tem que estar abaixo da língua. O paciente aqui ele não pode mastigar, né? Ele também não pode engolir, certo? Tranquilo? Tá me ouvindo? Oh, Ah, pronto. Professor, se o paciente tiver com hipertensão, eu já vou direto para sublingual? Não. Ele vai tomar oral, engolir, tá? Aí, se não fizer efeito, se tiver indicação, aí beleza, você vai para sublingual, certo? Então, os cuidados, ó. Nunca mastigar,
né? Então, vai ser dissolvido aqui debaixo da língua, tá certo? Avaliar a cavidade antes de administrar. Então, tem alguma ferida, algum corte na língua, enfim, a gente vai evitar administrar com ele, tá? E tomar muito cuidado com a indicação. É uma emergência, realmente, tá certo? Então a gente vai usar. Ah, o paciente está querendo usar sublingual porque ele viu na internet que faz efeito mais rápido. Não, não é assim, tá bom? Então tem que ser realmente uma situação de emergência, tanto que ele é utilizado em UPA, SAMU, no hospital ele é pouco utilizado, justamente por causa disso, tá? Nós temos a via bucal, que é a administração diretamente aqui, ó, no cantinho da boca do paciente, tá? E aí, aqui a ação só local, ó, a sublingual, ele vai agir no corpo todo, sistêmico, tá? A bucal, ele vai agir só no localzinho aqui, ó. Então, alguma infecção no lábio, na gengiva, né? Então, ele vai agir só no local. Então, o comprimido ou líquido, ele é administrado diretamente no local que quer fazer o desejo, tá? O efeito desejado. E aí ele vai agir somente no local, tá certo? Nós temos a via retal. Eu coloquei aqui, não vai dar, né, para treinar lá no laboratório, não tem condição, mas é só para você saber que é aquela medicação também que vai agir a nível local, tá? Aqui no caso do ânus do paciente, né? Eu botei aqui a título de curiosidade, mas no hospital, muito raramente você vai utilizar por causa do constrangimento, tá? A posição do paciente, às vezes o hospital não tem o biombo, o paciente se sente muito constrangido, tá? Mas enfim, quando você não tiver outra via, né, tem também a via retal. Então aqui eu tenho a medicação, você vai estar com a luva estéril, vai passar o lubrificante, o paciente vai ficar nessa posição aqui, né, com o biombo, e você vai inserir atrás do canal anal aqui até chegar no reto, tá? Nesse caso aqui, tem a diferença de lavagem, tá? A lavagem na retal não é medicação, tá? É só uma lavagem. Aqui é medicação mesmo, certo? Que é inserida aí no local. Nós temos o oftálmico, tá? Que é a administração no olho. Aí aqui tem uma coisa que eu falei na sala. Ah, professor, isso aqui é muito fácil. O que a pessoa pode fazer? Não. Geralmente o que o pessoal faz? Pega aqui a gotinha, bota dentro do olho, né? Sim, e arde, viu? Ave Maria. Diretamente, diretamente no olho. Por que que arde? Um dos motivos é que a pessoa está fazendo do jeito errado. Não é assim que é feito, não. O que que você vai fazer? Tá? Você vai puxar aqui o olho da pessoa. Aí tá vendo aqui essa pulsinha? Sim. Tá formando aqui? Isso aqui a gente chama de saco conjuntival. Aqui, ó. Essa pulsinha. Aí é aqui que você vai pingar o colírio, no caso, tá? Porque quando tá aqui, ó, você pinga aqui e volta, distribui no olho todo, tá? Então, o correto é você fazer dessa forma, tá? Porque senão não vai distribuir, não vai fazer o efeito, né? Então você não pode aplicar diretamente no olho, na íris aqui, ó, do olho, tá certo? Nós temos a via nasal, eu botei inclusive a imagem aqui, ó, nasal de nariz, né? Então é a medicação que vai agir nessa região aqui, ó, do nariz do paciente. Qual é o outro detalhe também que você vai ter que tomar cuidado? Eu vou mostrar isso para vocês sexta-feira. Principalmente o spray, de preferência, o paciente tem que estar ou sentado, como eu estou aqui, e de cabeça para trás, fletida, ó, cabeça para trás, tá? Nunca, ó, desse jeito aqui, igual o pessoal faz, em pé. Por quê? Porque quando você coloca o spray que vai, ele desce, né? Certo? Então ele não vai agir aonde? Ele não vai agir aqui nos seios paranasais, que é essa região aqui, ó. Então, o correto é o quê? A cabeça dele está fletida, ou seja, cabeça para trás, tá? Pescoço para trás e você faz o jato, tá? Do spray ali, principalmente descongestionante, né? Você pode fazer, tá? Ou assim para trás, a cabeça fletida, ou ele deitado com a cabeça um pouco inclinada para o lado, tá? Para você fazer. Nunca o paciente nessa posição aqui, ó, porque nunca vai chegar lá. Aí a pessoa fica injetando, injetando, não faz efeito, ele pensa que é medicação, mas é a forma que ele está administrando, né? Que está errada, certo? Nós temos a via auricular, né? Que é no ouvido, lá eu vou mostrar para vocês também sexta-feira.
Aqui eu não posso aplicar a medicação aqui, ó, na parede do ouvido, toda essa região aqui, tem que ser no centro mesmo, para a gotinha cair lá no tímpano, certo? Eu tenho que puxar a orelha para trás e para cima, para a abertura do tímpano ficar visível, e eu não posso tocar a tampa do invólucro aqui, né? Do conta-gotas no ouvido do paciente, tá? Porque senão contamina. Se o ouvido dele estiver muito sujo, isso também vai interferir no resultado. Você tem que limpar primeiro para poder administrar, tá certo? Tá certo. Nós temos a via vaginal, essa daqui é a mesma coisa da retal. Hospital, muito, muito difícil ser utilizado por causa da privacidade. Mas Uhum. laboratório, né, de ginecologia, né, você pode administrar, por exemplo, ele tem uma infecção, um corte na região vaginal. Então, você pode aplicar uma pomada, né, um comprimido dissolvido, uma medicação diretamente na região aqui vaginal, né? Pode ser o técnico, tá? Ou o enfermeiro ou o médico que esteja capacitado. O princípio é o mesmo, com a luva estéreo, tá? Com a medicaçãozinha lubrificada, você insere na vagina da paciente, tá? Ela deitada aqui, e a medicação é dissolvida na região. Aí só vai agir aqui, tá certo? Ó, na vaginal ela só age no local, viu? Ela não vai agir no corpo, não. É somente no local. E aí nós chegamos nas vias parenterais, tá? Ainda que tenha aqui o nome, ó, não sei se você escreveu no seu caderno, mas as parenterais são essas quatro aqui, ó. Endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. A gente vai estudá-la bastante detalhe sexta-feira, tá? Então são essas quatro: endovenosa, intramuscular, intradérmica, subcutânea. Endovenoso na veia, tá certo? Endovenoso de veia, dentro da veia, aqui, ó. Uhum. Intramuscular, intra dentro no músculo, tá certo? Aí a gente vai ver que tem 4 músculos que a gente pode fazer. Intradérmica, então derme, ó, derme, pele, essa partezinha mais superior aqui, ó, mais Uhum. superficial, tá? Então aqui, certo? E subcutânea, aqui, ó, tecidozinho gorduroso, tá? Subcutâneo aí. Então, ó, na endovenosa, nós vamos ter o quê? Que tem indicação para grande reposição de volume, então ela não tem volume específico, 2 ml, 10 ml, 20, 30, 500, 1000, não tem limite não, tá? Se o paciente não tiver problema cardíaco e pulmonar, né, fica ali reposição de volume dias até semanas, tá? Não tem contraindicação não. Os dispositivos scalpes e gelcos que a gente vai utilizar, tá? A gente falou na aula passada, né? Instante sobre esses daqui. O scalp é agulhado, tem agulha, então só para medicação rápida. E o gelco, ele tem o silicone, lembra? Então Uhum. aí ele pode ficar mais dias, inclusive ele é mais indicado para hospital, tá? E aí, ó, o ângulozinho que a gente vai botar na pele, certo? Dele é quase que rente, ó, 25 ou 15 graus, tá? Tem esses daqui, ó, tem esse daqui mais colorido para criança, certo? Para tentar tirar o estigma, né, ali do procedimento, tá? Então, ó, os cuidados, né? Atentar para a escolha do vaso. É importante você copiar aí e você lembrar que o técnico de enfermagem ele é soberano, tá? Então, ele vai dar o último veredito é seu, né? Qual vai ser a veia que você vai utilizar? É você que vai escolher. O médico não pode escolher por você, tá certo? O familiar, o acompanhante também não pode, porque você vai conhecer a melhor veia, né? Então, se a veia é mais retinha aqui, se ela não tem tanta bifurcação, se ela é calibrosa, tá? Porque às vezes o médico vai pedir para você escolher uma veia, o familiar, mas ela não é boa. Você já está vendo que não tem condição ali, tá? Aí você evita essa daí. Atentar para a troca dos dispositivos. Se for gelco, 4 dias, geralmente. Se for scalp, administrou, jogou fora, tá? Uhum. Inclusive na UPA, fez ali, tchau, acabou. Professor, utiliza scalp no hospital? Sim, não deveriam, mas às vezes fazem e aí pode gerar uma série de problemas. O que eu recomendo que você faça
é que você tente conversar com seu coordenador, enfermeiro ali, para na próxima compra não vir mais scalp, só vir gelco, né? Porque todo mundo que vai estar ali vai estar internado, né? Então, não tem para que usar o scalp, tá? O outro que nós temos aí é a via subcutânea. Subcutânea é gorduroso, né? Então, a gente vai administrar a medicação no tecido gorduroso do paciente. É muito falado da insulina, mas a gente tem algumas vacinas, tá? Vacina, quando você vai no postinho lá, tem algumas vacinas que é no subcutâneo, tá certo? E tem algumas medicações, como alguns anticoagulantes, que também é no tecido gorduroso aqui, tá? Independente da medicação, nós temos locais que pode ser administrado. Então, lateral do braço, dorso do braço, região abdominal, região anterior ou lateral da coxa, tá? E aqui, ó, no dorso, aqui, ó, no bumbum, né? Você também pode fazer, aqui na parte superior. Professor, mas aqui também não é intramuscular? É, mas o ângulo, perdão, a agulha, ó, ela é muito fininha, tá vendo? Então ela não tem o risco de chegar no músculo. Concorda comigo? Ó, Sim. ela é bem pequenininha aqui, então ela Meu Deus. nem vai chegar lá, né, no músculo, tá? Então não corre esse risco. Qual o cuidado nós temos que ter aqui, ó? Se você for administrar no abdômen, você administrou aqui, você conta 2 dedos para o lado, administra no outro local. 2 dedos para o lado, administra em outro local, e assim vai. Quando terminar no abdômen, vai para os braços. Quando terminar nos braços, vai para as pernas. Depois vai para o glúteo. Aí na outra, volta para a perna. E aí você vai revezando, tá? Tá O bom. volume. Oi? Nada não. Tô falando com o menino. Ah, beleza. O volume, 1 a 2 ml. Tomar cuidado, porque algumas literaturas vão falar mais, mas é mais essa daqui mesmo, tá? De 1 a 2 no máximo que a gente pode utilizar, certo? ml. E o ângulo é 90 graus, ou seja, retinho, né? Acho que não sei se foi você na sala que falou que você aplicava. Oi? Foi lá na sala, não? O Que quê? você falou que aplicava insulina em alguém. Não Não, foi você, não. foi. Eita, eu esqueci o nome dela. Que ela tem diabetes. Ah, ela aplicava, né? Ó, tá Aham. o ângulozinho reto, tá? Se você não tiver essa agulha aqui, tiver uma outra mais calibrosa, pode administrar? Pode. Mas aí você baixa um pouquinho ela. Fica 45 graus, tá? Em vez de ser reta, você bota 45, para não chegar no músculo. Viu? Pode ser também. Então, alguns cuidados. Ó. Avaliar o local de aplicação, a escolha do técnico, né? Atentar para os rodízios. Então, faz aqui 2 centímetros, faz do lado, 2 centímetros, né? Vai mudando. Não massagear o local. Isso aqui é importante você copiar, viu? Vou até botar em vermelho aqui. Como é que segue esse negócio? Não massagear o local. Deixa eu botar em vermelho aqui. Porque antigamente era feito. Após você aplicar, você ia lá e massageava um pouquinho. Hoje em dia não pode mais não, tá? Porque você pode espalhar a medicação e vai atrapalhar o efeito. Então hoje em dia a gente não massageia mais não. Do jeito que você aplicou, para, tá? E atentar sinais de complicação que a gente vai ver sexta-feira. Nós temos a hipodemóclise, já ouviu falar? Da açaí, não. Não, esse daqui é o quê? É você poder administrar a medicação de até 1.000 a 3.000 ml, um soro no tecido subcutâneo. Então você vai administrar um soro na gordurinha do paciente. Esse é um dos motivos que eu criei o curso, né? Porque, professor, dá para fazer isso? Dá. Se o profissional estiver capacitado, né? Inclusive, eu vou mostrar ele sexta-feira, né? Se você puder ir, não falte não, que eu vou mostrar lá. Então, aquele paciente que está fazendo a punção, não está conseguindo, né? Então, eu posso administrar o sorinho, né? Para hidratação, por exemplo, no tecido subcutâneo. Isso aí a gente chama de hipodemóclise. Professor, o que é que eu vou utilizar para isso? No teu gelco, que você Aham. fez seu acesso, você vai usar o gelco aqui no tecido subcutâneo. O mesmo gelco, tá? E por que é pouco utilizado? Conhecimento, né? Infelizmente, os profissionais
Você pode até fazer essa brincadeira aí no local onde você mora, no hospital, né? Perguntar se eles sabem como é que é feito, né? A maioria vai dizer que nunca nem ouviu falar, né? Mas a gente vai ver na sexta-feira, tá? Nós temos a intramuscular, que é o quê? Para medicações e vacinas, e a gente tem 4 músculos que a gente pode administrar a medicação. Vasto lateral da coxa, deltoide, aqui é ventro, tá? Ventroglúteo, tá? 4 ml e dorsoglúteo. Certo? Então, a vasto lateral da coxa aqui do lado, 4 ml, deltoide aqui no braço, dorsoglúteo, dorso bumbum, tá? E ventroglúteo, ó, aqui do lado. A agulha tem que estar lateralizada. Ó, lembra do bisel que eu falei para você? Sim. Pronto, vai entrar aqui, ó. O bisel tem que estar lateralizado, tá? Aqui, ó, é porque eu acho que eu não coloquei. Pronto, aqui, ó, o bisel daqui tá para cima, tá? A subcutânea, o bisel é para cima. E na intramuscular é de lado, lateralizado, tá? O ângulo também é 90, como se fosse um dardozinho, ó, vai entrar assim. E aí, ó, o que que acontece? Professor, o senhor falou do bumbum, que é a administração dorsoglútea. Tem muito perigo com ela, até para adulto? Tem, tá? Principalmente nervo ciático, e tem a questão da absorção, que ela não é boa. Qual é a melhor ali daquelas dali para fazer a administração intramuscular, em termos de risco? Essa daqui, ó, ventroglútea. Já viu alguém fazendo Não, dessa forma aqui em hospital, alguma coisa? Pronto. não, não. Então, recentemente ele é a melhor. Por quê? Porque aqui na ventroglútea não passa nervo, tá? Não tem nervo esquiático aqui, não tem vasos próximos, tá certo? E a absorção é melhor. Então, o risco do paciente desmaiar, o risco do paciente ter hipotensão, ó, é bem menor, viu? Então, a técnica dela é bem simples, eu vou mostrar para vocês terça-feira. O técnico de enfermagem pode fazer? Ou é só a enfermeira? O que é que você acha? Rapaz, pelo código de ética, eu acho que um técnico pode. Pode, tá? Porque ele é um intramuscular, tá certo? Então, inclusive, se você souber, por exemplo, uma bezetacil, o médico só vai colocar lá, ó, bezetacil intramuscular. Qual é o músculo que você vai administrar? Quem vai escolher? É você, tá? Então, você vai pensar, poxa, aquele paciente magrinho ali, eu vou administrar a medicação no bumbum dele, não vou nada, pode desmaiar. Aqui, ó, aqui é mais seguro. Aí você vai tomar sua decisão, ó. Aprendi lá com o professor Eduardo, sexta-feira, né? Tô segura para fazer. Aqui, ó, cristilíaca, tá? Abre aqui, administra no meio. Administrou ali no meio, tira aqui o dedo e ó, acabou a conversa e vai para casa, tá? Bem tranquilo mesmo. Tem muita pouca reclamação com ele, né? Para você ter ideia. Hoje em dia nunca teve evento adverso. Agora o bumbum tem um bocado. Já a gente desmaiou, vomitou, passou mal. É bem complicado. Ele ainda não está proibido, o dorsoglúteo, que é o bumbum, mas logo, logo eu acredito que ele vai estar, porque está dando muito problema. Nós temos a via intradérmica, que a gente usa principalmente para teste de alergia, tá certo? Bastante comum, em que eu vou administrar, ó, só a pontinha do bisel, tá vendo aqui, ó? Uhum. Só a pontinha do bisel. Aí formou essa pápulazinha aqui, eu sei que eu consegui chegar no local. Ela também é feita a vacina da BCG. A BCG também ela é feita aqui, certo? Desse jeito, tá? E a agulhazinha menor. O ângulo aqui 15 graus, tá? E pode ser de qual volume, né? De 0,1 ml, é bem pouquinho, até no máximo 0,5, tá? Você pode fazer aqui. Tanto que a maioria usa aqui essa seringa, né? De insulina, tá certo? Aqui, ó, evitar a região que tem a cicatriz, né? Geralmente é feito aqui, ó, no dorso do braço. Não reencapar a agulha, né? E fazer o rodízio. Então, fez aqui nesse braço, depois você pode fazer nesse outro, certo? Eita, que o tempo já vai começar de novo. Ó, tranquilo até aqui? Sim. Pronto, aqui no restante do slide vai ter algumas outras vias, tá? Que elas não são comuns no hospital, mas como é um curso
para diferenciar, né? Então, tem algumas vias que não são faladas. Por exemplo, a via epidural, que você pode administrar a medicação na coluna do paciente, tá? Então, você pode fazer aqui, ó, analgésico, tá? Você tem a via intrapleural, que você pode administrar a medicação aqui, ó, essa regiãozinha aqui do pulmão do paciente, principalmente quimioterápico, que é medicamento para câncer, tá? O médico faz a incisão, mas a gente faz o cuidado lá no acesso, tá bom? É importante conhecer. Nós temos a via intraperitoneal, que aqui é dentro do peritônio, que é a cavidade aqui do estômago do paciente, né? Do abdômen. Também, ó, quimioterápico, medicamento para câncer. Professor, por que tem muito medicamento para câncer nesses locais estranhos? Porque o medicamento para câncer, ele causa muita flebite na veia, certo? Então, a gente utiliza pouco na veia por causa disso, tá? Aqui eu tenho a intraperitoneal, né? Aqui tem um videozinho, tá? Depois, se você puder, você assiste, tem lá no slide, que é o profissional fazendo a inserção, certo? Tem a intraarticular, que é a administração diretamente na articulação, tá bom? Certo? Aqui geralmente é analgésico, o paciente tem muita dor, muito inflamatório. E nós temos a intraóssea, que é a administração do osso. Sabia que pode administrar? Sabia. Essa aí eu sabia. Né? Aí a pergunta, você sabe, mas será que os outros profissionais conhecem, né? Então, pense Não, aí. porque também é uma via. Esse dispositivo também é muito caro. Aí não vale a pena. É, só que, por exemplo, na SAMU aqui de Paulo Afonso, tem ele, tá? Mas Tem sabe ele. usar? É, isso. Aí imagina o constrangimento. O meu parente teve 90% do corpo queimado. O médico pede para administrar soro para hidratar ele. Você acha que convém eu fazer acesso nessa pessoa? Sim. No Se, caso, se, se tá com 90% do corpo queimado, tipo assim, tem as camadas da pele, né? Com certeza deve estar o quê? sim, Lesão grau 2 grau 3 sim, que não tem acesso na isso, veia, não é isso? isso. Aí eu vou fazer uso do quê? Da intraóssea. Porque aqui, Sim. ó, administra o osso dele, vai ficar bem mais tempo, tá? E ele só vai sentir uma dor uma vez. E se eu errar o acesso na veia dele, né? Imagina a dor também que ele não vai sentir, né? Então, É. ó, tem aqui a pistolinha e tal, faz aqui, acho que aqui é outro, né? Pronto, vou mostrar as veias dele. Fica aqui, ó, conecta, tá? E administra o fluido até o final. Em criança, né? Tem a tíbia na perna, tá? E o fêmur, são os ossos que você pode utilizar. Em adulto, você pode fazer na tíbia, no fêmur, no externo e na crista ilíaca. Aqui do lado, tá? O externo, no peito Uhum. e crista ilíaca, tá? É privativo do enfermeiro, mas o técnico lá você vai estar ajudando ele, entendeu? Inclusive, agora com conhecimento, né, você pode orientar ele. Olha, eu não estou conseguindo fazer acesso, tem a pistola ali na SAMU. Vamos fazer intraóssea nesse paciente, tá? Se ele souber. Professor, e se ele não souber? Aí vai ter que ser acesso comum mesmo, né? Aí o paciente vai sofrer, né? Um pouquinho por conta disso. Infelizmente. Tranquilo? Tranquilo. Acabou? Não. É só uma coisinha que eu queria mostrar para você, viu? Aqui. Bem rapidinho, que o tempo já está acabando. Apareceu o slide? Apareceu. Pronto, administração em criança. Então, aquilo ali que eu falei, Melissa, é administração comum, não é para adulto. Quais os cuidados que a gente tem que ter com criança? É esse aqui, ó. Lembra da intramuscular que eu falei para Sim. você? Pronto. Lembra que eu falei da coleguinha que perdeu o Corém, né? Quase vai presa, aquela questãozinha toda? O que foi que ela fez? Ó? Nessa galera aqui, ó, que eu tô passando o slide, perdão, passando o mouse, tá? Aqui eu tenho o deltoide, tá vendo? Tem essas setinhas? Sim. Essa setinha significa que você não pode fazer no deltoide. Então, a prematuro, neonato, lactente, 3 a 6 anos, não pode fazer, tá? Dorsoglúteo é o bumbum. Professor, mas aqui 3 a 6 anos tem 1 ml no dorsoglúteo. Mas o volume é tão pequeno
por risco que a gente também não faz. Então, ó, quando é que a gente vai fazer aí? Ó? A partir de 6 anos. Então, ó, de 7 a 14 anos, já está grandinho, né? Aí você pode fazer, ó, no bumbum, de 1,5 a 2 ml, tá bom? O seguro mesmo é aqui, ó, adolescente, tá? Para fazer. E onde é o seguro, professor, que eu posso fazer aqui nessa faixa de criança, tá? Aqui, ó, ventroglúteo, do lado, tá? Que a gente vai aprender lá na prática. Porque não tem nervo ciático, dificilmente vai aparecer um problema para ele, certo? Ou na coxa, tá vendo, ó? Que na coxa tem todas as idades que pode fazer. A coxa também é bem legal, tá? E não tem dificuldade com ele não, certo? Então, ó, a via oral, a gente evita sólidos, tá? A gente, de preferência, usar líquido, então xarope, né? A criança geralmente aceita mais. Aqui é só para frisar, ó, músculo dorsoglúteo deve ser evitado em lactentes. Dorsoglúteo é bumbum, tá? Então, esse aqui é o protocolo da Anvisa, do Ministério da Saúde. E a região ventroglútea pode ser feita, ó, em crianças de todas as idades. Tá vendo a vantagem dela? É aquela via que você vai fazer sem medo de se preocupar, né? Como a colega não tinha esse conhecimento, né? Ela acabou sofrendo lá, né? A questão, tá? Aqui tem os volumes, tá? Que pode ser feito, mas também tem nas tabelas. E eu tenho a subcutânea. Professor, como é feito subcutânea na criança? O volume vai mudar, ó, no máximo 0,5, tá? Que você vai utilizar. O ângulo já é o mesmo, 90 graus, e o local também é o mesmo. A única diferença é aqui, ó. Lá é de 1 a 2 ml, né? Uhum. No adulto. Aqui vai ser, no máximo, 0,5, tá? No caso aqui da insulina, se for usar, né? Subcutâneo da criança. Beleza, Melissa? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, espero que você tenha gostado, né? Do conteúdo. O objetivo do curso é realmente esse, trazer coisas novas. Algumas dessas informações aqui, talvez a professora não dê para passar para você, porque o curso, o tempo é limitado, né? Não dá para explicar tudo lá. E aí eu queria justamente para isso, né? Para tentar ampliar, né? O nível de conhecimento. E aí quando você for para a prática sexta-feira, aí é que você vai ver essas coisas hipodemócrase, né? Uhum. Todas novas, né? Antes de finalizar, né? Eu estou com um projeto meu que eu vou começar a divulgar na escola, né? Mas aí eu vou ver pelos alunos, que é um projeto de reforço, tá? Então, se algum aluno ali tiver com alguma dúvida em alguma disciplina, tiver perto de prova, né? Enfim, dúvidas pontuais, não é curso não, tá? Eu estou Uhum. com um projetozinho, deixa eu mostrar aqui mais para você, que é essas aulas, né? Que eu estou dando aqui para você online, que vai ter aí essa tipo aulinha no Zoom, né? Uhum. Praticar o material. Então, por exemplo, tem um cálculo lá de insulina que você está com dúvida, você queria ter uma aula rapidinha ali comigo, 30 minutos para revisar para uma prova, tá? Aí eu tô com esse projetozinho aqui que tô pensando em desenvolver ali na escola. E mais para frente eu vou, o aluno que quiser, né, ele vai ter tipo essa aula comigo, né? Ele escolhe o assunto, né? E ele fala comigo para ter a aula, viu? Tô mostrando para você que já está aqui, mas depois eu vou falar com os outros colegas também. Viu? O tempo aqui vai terminar. E aí, gostou da aula? Sim, sim. Bem interessante. E aí, na prática, sexta-feira, é que você vai ver o quanto é legal lá a parte de